Sobe o som! Olha o sambão rolando! Vamos aqui. Aí, ó, o neguinho aí, ó. É dele, a festa é dele. Esse sambão aconteceu na última quarta-feira. Era aniversário do Beto do Açougue, lá em Uraí. Cidadezinha que fica 50, 60 quilômetros de Londrina. E aí, gente, este homem que aparece aí, ó, destacado pela nossa equipe, é vereador Regi Castelar. E ele não é só vereador, ele é o presidente da Câmara Municipal de Uraí, que dias antes tinha aprovado uma lei que prevê multas para quem for flagrado sem usar máscara na cidade. E aí, no aniversário do Beto do Açougue, lá no bar, olha ele aí! O presidente da Câmara Municipal. 11h52. Essa história é exclusiva. É ela que abre o balanço geral desta sexta-feira. E não sei se você percebeu ou não, mas na hora que o sambão tá rolando ali, por coincidência, os músicos estão com essa canção. Aí foi que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Aí foi que o barraco desabou. Vereador, o senhor é presidente do Legislativo Municipal. Como é que o senhor me dá um péssimo exemplo desse? Bota o vídeo de novo. É aí que o barraco desabou mesmo. Um sambão e o vereador ali, ó, com a máscara colocada numa orelha, aglomerado, numa baita de uma festa ali. Quem não gosta de uma roda de samba? Eu gosto, você gosta. A gente tá sentindo falta disso, mas não é momento de aglomerar. Sexta-feira, dia 16 de abril, a gente abre com essa história que eu repito, você vai ver com exclusividade no nosso balanço geral. Você fica comigo até as 3h20 e eu vou direto com a Daniela Calçavara, que chegou há poucos minutos lá de Uraí. Ela, inclusive, conversou com o vereador, conversou com o presidente da Câmara Municipal. Ô, Dani, pelo amor de Deus, ele é cidadão como eu, como você. Só que pelo cargo que ele ocupa, Dani, ele tem que dar o exemplo. É isso que o político, é isso que o ocupante de qualquer cargo de destaque tem que entender. Boa tarde, Dani. Oi, Juliano, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral nessa sexta-feira. Sim, e foi exatamente isso o que nós ouvimos da população de Uraí, que quem cobra, quem faz as leis, tem que dar exemplo. É o famoso teto de vidro, né? A gente tem que ficar atento, sim. O vereador, conversando ali com a nossa equipe, ele disse, inclusive, que ele não estava participando de um evento organizado, que essa confraternização não tinha sido agendada, né, nada programado, mas que é um local que todo mundo ali frequenta e ele passa sempre por ali, passou. Coincidentemente, era aniversário do amigo e acabou ficando por ali. Ele chegou a dizer que ele estava ali como um cidadão e não como presidente da Câmara. Claro, né? Ele não estava ali representando a população de Uraí de nenhuma forma. Mas ainda, como cidadão, Juliano, nesse momento de pandemia, eu, você, quem está em casa assistindo, todos nós temos a responsabilidade. É um momento de pandemia, a gente vê cada vez mais perto de nós pessoas adoecendo, pessoas perdendo a vida. E muita gente ainda insiste em não usar máscara, em não Dani, tomar esses cuidados básicos, né? Lá em Uraí, pelo boletim divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde, são 15 mortes já registradas pela Covid-19, 595 casos confirmados. A gente está falando de uma cidade de 11 mil habitantes, ou seja, os números estão extremamente altos. E aquilo que a Dani me contou agora há pouco, que surpreendeu a todos nós na redação. Na semana passada, põe a imagem, por favor, do sambão aí. Esse mesmo vereador, o presidente da Câmara Municipal de Uraí, que é flagrado sem máscara neste samba, foi quem comandou, como presidente da Câmara Municipal, a sessão que aprovou multa para o cidadão de Uraí que foi flagrado sem máscara, né, Dani? Sim, Juliano, porque assim, apesar de existir uma lei estadual, né, que torna obrigatório o uso da máscara
em todo o território do Paraná, e a gente, né, vamos restringir aqui ao Paraná, em vez de falar, né, no Brasil todo, porque daí cada estado também fez suas leis e tudo mais. Eles fizeram uma lei, foi o vereador Donizete, agora não me recordo do partido dele, mas segundo o presidente da Câmara, ele inclusive é enfermeiro, ele trabalha nessa área da saúde. Então ele propôs essa lei municipal para reforçar a obrigatoriedade do uso da máscara com fiscalização e cobrança de multa. Porque a gente sabe que tem muita gente que só começa a obedecer lei quando mexe no bolso. Isso é muito triste, Juliana, eu acho muito triste, mas é realidade. Quando começou a multar porque as pessoas não usavam cinto, o pessoal passou a usar cinto de segurança, né? Capacete com motoqueiro, isso lá bem atrás. Então, eles decidiram fazer essa lei com o estabelecimento ali de uma multa para quem não estiver de máscara. Então, assim, saiu de casa tem que estar de máscara, desceu do carro tem que estar de máscara, em qualquer lugar da cidade tem que estar de máscara, sob pena de multa, né? Essa lei foi aprovada essa semana, já foi para a sanção do prefeito e deve entrar em vigor aí nos próximos dias. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar um trechinho do que disse o vereador Regi Castelar para a nossa Daniela Calçavara. A gente foi atrás do vereador, a gente foi ouvir dele. Como é que o senhor vai, vereador, para um sambão em plena pandemia? Ah, mas não estava combinado, era um barzinho que eu passava de vez em quando, cheguei lá, estavam meus amigos, estava o Beto do Açougue, era aniversário dele. Mas, vereador, pelo amor de Deus, vamos ver o que ele disse, põe um trechinho aí. Eu costumo sempre dar uma passada ali, até porque eu tenho vários amigos ali na localidade. E essa questão que foi citado como confraternização, não tinha nada combinado, eu não convidei ninguém, o próprio aniversariante também não convidou ninguém, não tinha nada programado, né? Coincidiu que realmente o dia era a data do aniversário dele e chegou ali o pessoal, acabou, né, parabenizando ele e tal. Eu fiquei lá praticamente 30 e poucos minutos. Realmente, assim, quando a gente estava tomando uma cerveja, a gente baixa a máscara, né? Com certeza, acho que a maioria do pessoal faz isso. Realmente, tem coisa que não adianta justificar. Tentar explicar para a população, não fazer o mesmo, né? Realmente, são falhas que o ser humano está propício a fazer, a acontecer, né? Infelizmente, peço desculpa à população, né? Da minha falha, e através da denúncia que foi ao Ministério Público, a gente vai responder. Deu pra perceber, Dani, deu pra perceber que, tipo assim, se ele fosse um avestruz, ele cavava um buraco e botava a cabeça. Ele tá envergonhado pelo que ele fez, ele sabe que a repercussão disso vai ser terrível, e você tava me contando que a população não está sabendo ainda disso, a coisa vai começar a bombar agora depois que a gente está mostrando aqui, porque esse vídeo começou a rodar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp ontem à noite, Dani. Inclusive ele foi levado para o Ministério Público em forma de uma denúncia anônima ontem mesmo. Ontem à noite é que esse vídeo foi encaminhado ainda para a promotoria ali da cidade de Uraí. Então, as pessoas elas não estavam sabendo, né, muito disso, até porque, segundo o vereador, é um bar ali que ele frequenta, que muita gente frequenta, né? Então, assim, a cidadezinha pequena e tal, acho que o pessoal não estava ligado, né, nesse contexto todo, Juliano. E aí, o que acontece? A partir do momento em que você conversa com um cidadão ali, um morador, e diz assim, olha, o que você acha de uma lei que obriga as pessoas a usarem máscara e impõe uma multa para quem tiver sem? Não, acho certo, é ótimo, tem que ser assim, tem que cobrar. E aí você pergunta, e o que você acha do presidente da Câmara de Vereadores ter estado presente, né, mesmo que tenha sido por pouco tempo ali, numa confraternização, ainda que não tenha sido marcada, mas que estava acontecendo? As pessoas são unânimes em dizer o seguinte, quem cobra tem que dar exemplo, né? Quem cobra tem que dar o exemplo. Então, por conta disso, claro, o vereador ele admitiu a sua falha, pediu desculpas e garantiu à nossa equipe que não vai fugir da sua responsabilidade. Caso seja procurado aí pelo Ministério Público, falou que vai responder essa denúncia sim. Tá certo. Deixa eu ver um trechinho do que o povo falou pra Dani lá nas ruas de Uraí. A gente tá preparando uma reportagem completa desse assunto, mas deixa eu ver um pouquinho do que as pessoas estão pensando disso. Tem que ser exemplo, senão a população também não vai
querer sair de máscara, né? Ele é o pior dos homens, porque isso aí não pode fazer, não é mesmo? Não é correto isso daí. Quem quer cobrar, Tem que dar bom exemplo, não é? Quem quer cobrar tem que dar bom exemplo. É isso, tá? E o que a gente tem aí é um péssimo exemplo. Dani, obrigado pela sua participação. A Dani, que todo dia, cedinho, está no Paraná no Ar, com o nosso Guilherme Rivaroli e as principais notícias da nossa região. Daqui a pouquinho, Dani, a gente vai botar a sua reportagem completa e vai ouvir aqui um advogado que é especialista na nossa legislação política para entender o seguinte: se este vereador, presidente da Câmara Municipal de Uraí, pode inclusive ser alvo de um processo por quebra de decoro parlamentar, que poderia custar, eventualmente, até o seu mandato. Ah, Juliano, mas porque ele estava sem máscara? É uma autoridade dando um péssimo exemplo no momento em que a gente está numa pandemia terrível. Então a gente vai debater muito esse assunto hoje no programa, Dani. Juliano, eu só queria frisar mais uma vez que, assim, independentemente da gente ocupar alguma função pública, um cargo de destaque ou uma profissão que esteja sendo muito visada, nós somos cidadãos, né? E no meio de uma pandemia, qual que é o dever de cada um de nós como cidadão? É se proteger e proteger o outro, é respeitar o outro também. Acredito de coração que não tenha sido intenção ali, né? Ah, não teve intenção de... Mas estava sem máscara, todo mundo estava sem máscara. É um risco muito grande, né? E aí leva para dentro de casa, espalha isso de uma forma que a gente vê que está sendo cada vez mais rápida. Então, você que está em casa é cidadão e tem que, sim, pensar em si, pensar no próximo, respeitar todo mundo e não dá para ficar sem máscara fora de casa. Certíssima, Dani. Obrigado pela participação com a gente aqui. É isso, tá? E quem está ocupando um cargo público, quem está numa posição de destaque, vamos lá, gente. Eu fui à Feira do Cincão há um tempo atrás e as pessoas vinham me abraçar e eu ficava sem jeito de dizer, olha, nesse momento é arriscado para você, é arriscado para mim também. E algumas pessoas fizeram fotos, falaram, Juliano, olha só, você está desrespeitando esse distanciamento necessário. E é verdade! E eu disse aqui, ó, tá certo. Sabe o que eu tenho feito nessa pandemia? Eu evito ir para esses locais. Por quê? Porque eu sei que o carinho das pessoas com a gente é muito grande. Porque eu sou assim, eu tenho vontade de abraçar, eu tenho vontade de beijar. Ou vocês acham que eu me sinto confortável quando vem uma criança, quando vem um vovô, uma vovó, fala assim, Juliano, eu te adoro, de braços abertos, e eu vou fazer isso aqui. Então eu evito. É o que eu faço com relação aos bares, por exemplo. Você acha que eu não gosto de sentar com a equipe da TV aqui, no espetinho aqui do lado, comemorar uma semana de trabalho, desestressar um pouquinho? Lógico que sim, mas dá para fazer isso nesse momento? Não! E a gente tem que dar o exemplo. Que moral eu teria para vir aqui e cobrar um representante público em Uraí se eu não estivesse fazendo a minha parte? E é o que a Dani disse. Só que essa tarefa, essa responsabilidade, ela é minha e ela é sua também. Todos nós precisamos entender. Não inventaram ainda nenhuma outra forma de prevenir a Covid-19 que não seja evitar aglomeração, usar máscara. Não tem outro jeito. 12:04, já já reportagem.